Descobri que meu marido ia jantar com a amante. Então reservei a mesa ao lado e levei o marido dela para ver tudo comigo. Deixe seu curtir e se inscreva para apoiar o canal. Às vezes, a vida te dá um soco tão forte que você não sabe se desaba ou se levanta para lutar. Para Ana Clara, aquele soco veio disfarçado de uma mensagem no celular do marido, numa noite aparentemente comum em sua casa, no bairro de Moema, São Paulo. Aos 38 anos, Ana Clara era uma mulher que parecia ter tudo sob controle. Uma carreira sólida como arquiteta paisagista, uma filha de 10 anos chamada Sofia, um casamento de 12 anos com Eduardo, um advogado carismático que sempre foi o centro das atenções em qualquer roda de amigos. Eles eram o casal que todos invejavam nas festas de família, com suas piadas internas, viagens para o litoral e promessas de envelhecer juntos. Mas naquela noite, enquanto Eduardo tomava banho após um longo dia no escritório, o celular dele vibrou na mesinha da sala. Ana Clara, que nunca foi de mexer nas coisas do marido, sentiu um arrepio estranho, como se o destino estivesse sussurrando que algo estava errado. Ela pegou o aparelho, viu a notificação de uma mensagem e, contra todos os seus instintos, digitou a senha, o dia do nascimento de Sofia. O que ela encontrou não foi apenas uma traição. Foi a revelação de que sua vida inteira era uma mentira. A mensagem era de uma tal de Letícia, uma publicitária da agência que trabalhava com o escritório de Eduardo. Mal posso esperar pelo jantar no Terraço Jardins. Sábado, 20 horas. A mesa com vista vai ser perfeita, amor. Amor. A palavra cortou Ana Clara como uma faca. Ela abriu a conversa e descobriu meses de mensagens, encontros disfarçados de reuniões, fotos de Letícia em lingeries que Ana Clara nunca ousaria usar, planos para um fim de semana em Campos do Jordão que Eduardo havia justificado como viagem de trabalho. Ana Clara sentiu o chão sumir. Como ela não viu os sinais? As noites em que Eduardo chegava tarde, cheirando a um perfume que não era o dela. Às vezes em que ele parecia mais interessado no celular do que na conversa sobre o dia de Sofia. O cuidado repentino com a aparência, com academia e roupas novas que ela achava que eram para impressionar clientes. Tudo fazia sentido agora, e o peso da verdade a sufocava. Eduardo saiu do banho, cantarolando uma música qualquer, e perguntou onde estava sua camisa social cinza. Ana Clara, com o coração disparado, colocou o celular de volta no lugar e respondeu com uma calma que não sentia. No armário à direita. Ele sorriu, sem saber que, enquanto ele se vestia, Ana Clara tomava uma decisão. Não ia confrontá-lo ali, na frente de Sofia, que brincava com o cachorro na sala. Não ia dar a ele a chance de mentir mais. Ana Clara sempre foi metódica, uma planejadora. Se Eduardo achava que podia viver uma vida dupla, ela ia mostrar que ele subestimou a mulher com quem se casou. Naquela noite, ela mal dormiu, revisitando cada momento dos últimos meses, procurando pistas que ignorou. De manhã, depois que Eduardo saiu para o trabalho e Sofia foi para a escola, Ana Clara começou a agir. Primeiro, confirmou a reserva no Terraço Jardins, um restaurante chique na cobertura de um hotel com vista para a cidade. Ligou para lá, fingindo ser a secretária de Eduardo, e pediu para reservar a mesa ao lado da dele, explicando que era uma reunião de negócios que poderia se juntar ao grupo dele mais tarde. O recepcionista, solícito, garantiu uma mesa com vista perfeita para a de Eduardo. Depois, Ana Clara foi mais fundo. Descobriu que Letícia era casada com um engenheiro civil chamado Rafael, dono de uma construtora de médio porte. Com uma pesquisa rápida no LinkedIn, encontrou o perfil dele. Um homem de 40 anos, sorridente, com fotos de viagens e eventos beneficentes ao lado de Letícia. Ana Clara pensou em ligar para ele na hora, mas decidiu que uma abordagem direta seria arriscada.
Em vez disso, usou sua posição como arquiteta paisagista para criar uma desculpa profissional. Enviou um e-mail a Rafael, convidando-o para discutir um projeto de paisagismo para um empreendimento da construtora, sugerindo um jantar no Terraço Jardins, no sábado. Rafael respondeu em poucas horas, educado e entusiasmado, confirmando presença. Ana Clara fechou o notebook e, pela primeira vez em dias, sorriu. Não era um sorriso de felicidade, mas de determinação. Eduardo queria um jantar romântico com a amante. Ela ia garantir que fosse inesquecível, mas não pelos motivos que ele imaginava. Nos dias seguintes, Ana Clara viveu uma dupla jornada. Durante o dia, mantinha a rotina, levava Sofia para a escola, trabalhava em seus projetos, preparava jantares. À noite, planejava cada detalhe do sábado. Observava Eduardo com olhos novos, notando como ele desviava o olhar, quando ela fazia perguntas simples, como se tivesse medo de se entregar. Na quinta-feira, ele mencionou o jantar, casualmente, enquanto tomavam café da manhã. Tenho um evento com uns clientes no sábado. Provavelmente vai demorar. Não precisa me esperar acordada. Ana Clara assentiu, cortando uma maçã para o lanche de Sofia. Sem problema. Acho que vou sair com a Mariana, tomar um vinho. Eduardo mal olhou para ela, já vidrado no celular. Legal, querida. Divirta-se. Ana Clara sentiu uma pontada de raiva, mas também alívio. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Na sexta-feira, ela foi ao salão, pediu um corte que valorizasse seus cachos e uma maquiagem leve que realçasse seus olhos castanhos. Escolheu um vestido verde esmeralda que comprara para um evento corporativo, mas nunca usara porque Eduardo disse que era muito chamativo. Calçou sapatos de salto alto que ele também não aprovava. Guardou uma bolsa com roupas no porta-malas do carro e deixou uma carta para Sofia, dizendo que passaria o fim de semana com uma amiga e que a avó a buscaria na escola. Ana Clara não sabia como seria a noite, mas sabia que não voltaria para casa depois do jantar. Chegou ao Terraço Jardins meia hora antes, sentou-se no bar com um gin tônica e observou a entrada. Eduardo chegou às 19h45, impecável em um terno azul marinho que ela mesma escolhera para ele. Estava ansioso, mexendo no relógio, ajustando a gravata. Ana Clara sentiu uma pontada no peito ao ver o homem que amava tão desconfortavelmente vivo, tão diferente do marido indiferente dos últimos meses. Então, Letícia entrou, alta, com cabelos loiros lisos e um vestido preto que parecia feito sob medida. Ela caminhou direto para a mesa de Eduardo. Ele se levantou, beijou-a de leve nos lábios e puxou a cadeira para ela. Ana Clara desviou o olhar, engolindo o nó na garganta. Minutos depois, Rafael chegou. Ele era exatamente como nas fotos, alto, com um ar confiante, mas acessível. Cumprimentou Ana Clara com um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. Ana Clara, prazer em conhecê-la. Estou curioso sobre esse projeto de paisagismo. Ela sorriu, conduzindo-o à mesa reservada, posicionada de forma que podiam ver Eduardo e Letícia sem serem notados imediatamente. Enquanto Rafael falava sobre sua construtora, Ana Clara mantinha um olho na outra mesa. Eduardo e Letícia estavam de mãos dadas, rindo de algo que ele disse. A intimidade entre eles era palpável e cada gesto era como uma facada. Ana Clara se forçou a ouvir Rafael, explicando seu trabalho com jardins sustentáveis, mas sua atenção se dividia. Quando Letícia se levantou, provavelmente para ir ao banheiro, Ana Clara viu sua chance. Rafael, me dá um minutinho. Preciso fazer uma ligação rápida. Ele assentiu, puxando o celular para verificar algo. Ana Clara caminhou até o corredor que levava aos banheiros e esperou. Letícia saiu, ajustando o vestido, e parou ao ver Ana Clara. O reconhecimento foi instantâneo. Ela devia ter visto fotos de Ana Clara no escritório de Eduardo. Você é a esposa do Eduardo, não é?
Letícia perguntou a voz trêmula. Ana Clara cruzou os braços. E você é a esposa do Rafael, que está ali na nossa mesa, sem ideia do que está acontecendo. Letícia empalideceu, olhando na direção da mesa de Rafael. Por favor, não faça isso aqui. Ana Clara ergueu uma sobrancelha. Por que não? Não é o cenário perfeito. Velas, vista para a cidade, um jantar romântico com meu marido. Letícia tentou tocar o braço de Ana Clara, mas ela recuou. Eu posso explicar. Não é o que parece. Ana Clara riu, um som seco. Você acha que vou acreditar nisso? Vi as mensagens, Letícia. Vi os planos, as fotos, a vida que vocês estão construindo enquanto destroem as nossas. Eduardo apareceu no corredor, o rosto lívido ao ver as duas. Ana Clara, o que você está fazendo aqui? Ele tentou soar casual, mas sua voz tremia. Jantando, Eduardo, como você. Rafael se aproximou, confuso com a cena. Ana Clara, está tudo bem? Quem são essas pessoas? Ana Clara respirou fundo, sentindo o peso do momento. Rafael, esse é meu marido, Eduardo Mendes. E essa é Letícia. Acredito que você a conheça. O rosto de Rafael mudou, passando de confusão a uma compreensão dolorosa. Ele olhou para Letícia, que desviou o olhar, lágrimas escorrendo. Letícia, o que está acontecendo? A voz dele era um sussurro quebrado. Ana Clara observou a cena, esperando sentir satisfação, mas só encontrou tristeza. A dor de Rafael era um reflexo da sua própria. Talvez seja melhor continuarmos isso em um lugar mais reservado, ela sugeriu, notando os olhares curiosos dos outros clientes. O gerente do restaurante, percebendo a tensão, ofereceu uma sala privativa. Podemos juntar as reservas, se preferirem, ele disse, mantendo a compostura. Ana Clara assentiu. Por favor, precisamos de um espaço para conversar. Eles foram levados a uma sala com uma mesa redonda, longe dos olhos do salão principal. Ana Clara e Rafael sentaram-se de um lado, Eduardo e Letícia do outro. O silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo som da água sendo servida por um garçom que saiu rapidamente. Como você descobriu? Eduardo perguntou, olhando para Ana Clara. Isso importa? Ela respondeu. O que importa é que você achou que podia me enganar para sempre. Rafael, ainda atordoado, virou-se para Letícia. Você ia me contar ou ia continuar mentindo? Letícia chorava, o rímel borrando. Eu não sei, Rafael. Eu juro, eu não queria te machucar. Ana Clara cruzou as pernas, mantendo a postura. É fácil dizer isso agora, quando foram pegos. Mas durante meses, vocês escolheram mentir, planejar, viver uma fantasia às nossas custas. Eduardo tentou se defender. Ana Clara, eu não queria te machucar. Era só uma coisa passageira. Rafael soltou uma risada amarga. Passageira? Você está com a minha esposa há quanto tempo, cara? Ana Clara respondeu por ele. Quase um ano, Rafael. Vi as mensagens. Eles tinham planos de viagens, até de um apartamento juntos. Rafael passou a mão pelo rosto, como se tentasse acordar de um pesadelo. Um ano, Letícia? Como você pôde? Ana Clara tirou uma chave de hotel da bolsa e colocou na mesa. Reservei um quarto no hotel aqui em frente. Não vou dormir em casa hoje, Eduardo. E quando eu voltar na segunda-feira, quero você fora de lá. Pegue suas coisas e vá. Eduardo arregalou os olhos. Você está me expulsando? Depois de 12 anos? Não, Eduardo. Você se expulsou quando decidiu que nossos votos não valiam nada. Ela olhou para Letícia. Ele é todo seu agora. Sem segredos, sem adrenalina. Só a realidade de um homem que trai quando é conveniente. Ana Clara se levantou, alisando o vestido. Rafael, sinto muito por como você descobriu, você merecia mais. Rafael assentiu, ainda em choque. Obrigado, Ana Clara. Ela caminhou até a porta, parando antes de sair. O jantar está na conta corporativa do Eduardo. Aproveitem.
Com isso, ela deixou a sala, atravessou o restaurante com a cabeça erguida e caminhou até o hotel do outro lado da rua. No quarto, um espaço elegante com vista para a Paulista, Ana Clara finalmente desabou. Sentada no chão, abraçando os joelhos, ela chorou como nunca havia chorado antes. Chorou pela menina que sonhava com um amor eterno, pela mulher que acreditou em promessas quebradas, pela mãe que agora precisava proteger Sofia de um futuro incerto. As lágrimas lavaram a dor, mas também trouxeram clareza. Ela não era a vítima, era a mulher que escolheu enfrentar a traição com coragem. O quarto de hotel, com sua vista hipnotizante da Avenida Paulista pulsando lá embaixo, parecia um refúgio temporário para Ana Clara. As lágrimas haviam secado, deixando em seu lugar uma exaustão profunda, mas também uma clareza que ela não sentia há anos. Sentada no chão, com os joelhos abraçados, ela olhou para o relógio. Quase meia-noite. A cidade lá fora não parava, e de alguma forma isso a confortava. São Paulo, com seu caos e sua energia, parecia dizer que a vida continuava, mesmo quando o coração estava em pedaços. Ana Clara se levantou, alisou o vestido verde esmeralda e foi até o frigobar, pegando uma garrafa de água. Precisava pensar no próximo passo, não apenas para si, mas para Sofia. Como contaria à filha que o pai, o homem que ela idolatrava, havia traído a família? Como protegeria aquele coraçãozinho de 10 anos do peso de uma verdade tão cruel? Antes que pudesse se afundar nesses pensamentos, uma batida suave na porta a trouxe de volta à realidade. Ela hesitou, imaginando que fosse Eduardo, pronto para implorar perdão com promessas vazias. Mas, ao espiar pelo olho mágico, viu Rafael, o rosto marcado por uma dor que espelhava a dela. Ele parecia perdido, as mãos enfiadas nos bolsos, os ombros caídos. Ana Clara abriu a porta apenas o suficiente para encará-lo. "Rafael, o que você está fazendo aqui?" Ele esfregou a nuca, visivelmente constrangido. "Desculpe aparecer assim. Eu não consegui ir para casa. Não sei para onde ir, na verdade. Você mencionou o hotel e eu perguntei na recepção pela Ana Clara Mendes. Talvez tenha dito que era seu marido para conseguirem me passar o número do quarto. Desculpe por isso." Ana Clara quase sorriu com a confissão desajeitada. Em outra circunstância, ela poderia ter se irritado com a invasão, mas naquela noite as regras normais não se aplicavam. Eles eram dois estranhos unidos por uma traição compartilhada, e isso criava um laço que transcendia convenções. "Tudo bem", ela disse, abrindo a porta por completo. "Entre. Acho que nenhum de nós está no melhor estado agora." Rafael entrou hesitante, e os dois se sentaram nas poltronas perto da janela, com a cidade brilhando ao fundo. Ele olhou para as luzes lá fora, como se buscasse respostas que não vinham. "Você já suspeitava?" perguntou finalmente a voz rouca. "De Letícia, quero dizer. Tinha algum sinal que você ignorou?" Ana Clara pensou por um momento, revisitando os últimos meses. Parte de mim sabia que algo estava errado. Eduardo estava distante, mais focado no celular do que em mim ou na Sofia. Mas eu não queria acreditar. "E você, suspeitava dela?" Rafael balançou a cabeça. "Letícia sempre foi tão presente. Me contava sobre o dia, ria das minhas piadas ruins, planejava nossas viagens. Mas agora que penso, ela começou a viajar mais com as amigas, a ficar até tarde no trabalho. Eu confiava tanto que nunca questionei." Ele riu, um som amargo. "É isso que torna tudo tão cruel, né? Eles usam nossa confiança contra nós." Ana Clara assentiu, sentindo a verdade daquelas palavras. "Eles vivem uma fantasia, enquanto nós lidamos com a realidade. Só que agora a realidade bateu na porta deles." Eles ficaram em silêncio por um tempo, o peso da noite ainda pairando entre eles. Então, Rafael perguntou: "O que você vai fazer agora?" "Sobre o Eduardo, sobre tudo?" Ana Clara respirou fundo,
olhando para as próprias mãos. Eu quis dizer cada palavra que disse lá no restaurante. Não vou voltar atrás. Ele precisa sair de casa, e eu não vou fingir que isso não aconteceu. Não pelos 12 anos de casamento, mas por mim e pela Sofia. Ela merece uma mãe que se respeite. Rafael a observou com algo próximo à admiração. Você é forte, mais do que eu, acho. Ainda não sei o que fazer com a Letícia. 7 anos de casamento, e agora... Isso. Não temos filhos, pelo menos. Isso torna as coisas um pouco mais simples, mas não menos dolorosas. Ana Clara completou, e ele assentiu, os olhos marejados. Sem pensar, ela estendeu a mão e tocou a dele, um gesto simples de solidariedade. Você não precisa decidir hoje, Rafael. Dê um passo de cada vez. Ele segurou a mão dela por um momento, como se precisasse daquele contato humano para não desmoronar. Obrigado, Ana Clara, por tudo, por me abrir os olhos, mesmo que do jeito mais doloroso possível. Eles conversaram por horas, não só sobre a traição, mas sobre suas vidas. Ana Clara contou sobre seus projetos de paisagismo, sobre como amava criar jardins que trouxessem paz às pessoas. Rafael falou sobre sua paixão por construir prédios que respeitassem o meio ambiente, sobre o sonho de deixar um legado sustentável. Falaram de coisas pequenas também, o amor de Ana Clara por samba, a mania de Rafael de colecionar vinis antigos. Era como se naquela noite eles precisassem lembrar que ainda eram pessoas, não apenas vítimas de uma traição. Por volta das 2 da manhã, Rafael se levantou. Acho que preciso tentar dormir, ou pelo menos fingir que consigo. Ele hesitou na porta. Posso te ligar amanhã? Só para, sei lá, saber como você está? Ana Clara sorriu, anotando seu número num papel do hotel. Claro, e se precisar conversar, estou aqui. Ele saiu, e Ana Clara fechou a porta, sentindo uma mistura estranha de alívio e vazio. Pela primeira vez em dias, ela dormiu. Um sono pesado, sem sonhos. Na manhã seguinte, o sol invadiu o quarto, trazendo com ele a realidade do que havia acontecido. Ana Clara tomou um banho longo, vestiu uma calça jeans e uma blusa leve e estava tomando café quando outra batida na porta a surpreendeu. Dessa vez, era Eduardo. Ele estava desgrenhado, os olhos vermelhos, ainda com a roupa do jantar. Ana Clara, por favor, me deixa explicar, ele disse assim que ela abriu a porta. Ela cruzou os braços, mantendo a porta entreaberta. Você veio sozinho, ou a Letícia está te esperando no carro? Eduardo estremeceu. Eu terminei com ela ontem à noite, juro. Foi um erro, o maior erro da minha vida. Ana Clara ergueu uma sobrancelha. Um erro que durou quase 1 ano, Eduardo. Vi tudo. As mensagens, os planos de viagem, o apartamento que vocês queriam alugar juntos. Ele pareceu encolher diante das palavras. Você sabia de tudo isso? Sabia. E sabe o que é pior? Que você me olhou nos olhos todos os dias, me beijou, perguntou sobre meu dia, enquanto planejava uma vida com outra mulher. Eduardo caiu numa cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Não era real, Ana Clara. O que eu tinha com a Letícia era uma ilusão, uma fuga. Mas eu te amo. Amo a Sofia. Não posso perder vocês. Ana Clara sentiu a raiva crescer, mas a controlou. Você não me ama, Eduardo. Você ama a ideia de mim, a esposa perfeita que nunca questiona, que está sempre lá para te apoiar. Mas eu não sou mais essa pessoa. E a Sofia? Como você acha que ela vai se sentir sabendo que o pai dela escolheu outra família? Ele levantou o rosto, lágrimas escorrendo. Eu faço qualquer coisa, terapia, transparência total, o que você quiser, só me dá uma chance. Ana Clara o encarou, procurando o homem que ela amou por tanto tempo. Mas tudo o que via era um estranho, alguém que escolheu magoá-la repetidamente. Você teve 12 anos de chances, Eduardo. Cada mentira foi uma escolha. E agora eu escolho me respeitar. Ele tentou argumentar, mas ela o interrompeu.
Você tem até segunda-feira para sair de casa. Não me procure até lá. Eduardo saiu, derrotado, e Ana Clara fechou a porta, o coração acelerado. Ela sabia que a decisão era certa, mas isso não tornava a dor menor. Passou o resto do dia no hotel, organizando pensamentos, fazendo anotações sobre como falar com Sofia. Ligou para a mãe, que ficaria com a filha até segunda, e pediu que ela não contasse nada ainda. À tarde, Rafael mandou uma mensagem. Como você está? Consegui um quarto aqui no hotel. Se quiser tomar um café, me avisa. Ana Clara aceitou, e os dois se encontraram no café do hotel. Ele parecia tão cansado quanto ela, mas havia uma leveza em sua expressão, como se tivesse começado a processar a traição. Falei com a Letícia hoje, ele disse mexendo o café. Ela quer tentar consertar as coisas, mas não sei se consigo. Não é só a traição, é saber que ela mentiu por tanto tempo. Ana Clara assentiu. É isso que mais dói. A confiança que eles quebraram não volta. Eles conversaram sobre o futuro, sobre como reconstruir a vida depois de algo assim. Rafael confessou que sentia vergonha por não ter percebido os sinais, mas Ana Clara o interrompeu. Não se culpe, eles escolheram nos enganar. A vergonha é deles. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente e, por um momento, Ana Clara esqueceu a dor. Riram de pequenas coisas, como a mania de Rafael de pedir café com canela, algo que Ana Clara achava esquisito. Quando se despediram, ela sentiu algo novo. Esperança. Não de um romance, mas de que a vida ainda tinha surpresas boas guardadas. No domingo, Ana Clara voltou para casa. Eduardo não estava lá, mas deixou um bilhete prometendo que sairia na segunda. A casa parecia diferente, como se tivesse perdido parte de sua alma. Ana Clara passou o dia arrumando as coisas de Sofia, preparando o terreno para a conversa que teria com ela. Quando a filha chegou, trazida pela avó, Ana Clara a abraçou forte. "Mãe, tá tudo bem?" Sofia perguntou com aqueles olhos grandes que pareciam enxergar tudo. "Vai ficar, meu amor." Ana Clara respondeu, decidida a proteger a filha, mas também a ser honesta. À noite, Rafael ligou. "Só queria saber se você chegou bem. E... sei lá, te agradecer. Você me ajudou a enxergar que eu mereço mais." Ana Clara sorriu, segurando o telefone. "Você também me ajudou, Rafael. Vamos sobreviver a isso, viu?" Eles riram e a conversa terminou com uma promessa de se encontrarem novamente, talvez para um café sem a sombra da traição. Ana Clara foi dormir com uma sensação nova, a de que, mesmo com o coração machucado, ela estava começando a se encontrar novamente. A segunda-feira amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, como se a cidade estivesse em sintonia com o peso no coração de Ana Clara. Ela acordou cedo, antes mesmo do despertador, e ficou olhando para o teto do quarto, agora estranhamente silencioso, sem a presença de Eduardo. A casa, que antes vibrava com risadas de Sofia, conversas apressadas no café da manhã e até as discussões bobas sobre quem esquecia de fechar a porta da geladeira, parecia um museu de memórias que não pertenciam mais a ela. Ana Clara se levantou, vestiu uma calça de alfaiataria e uma blusa branca e preparou um café forte. Precisava estar firme para o dia que tinha pela frente, levar Sofia à escola, conversar com a filha sobre a separação e, mais tarde, enfrentar o retorno ao trabalho. Enquanto a cafeteira chiava, ela pegou o celular e viu uma mensagem de Rafael. "Bom dia, Ana Clara. Espero que você esteja bem. Se precisar de um café ou só de alguém para desabafar, me avisa. Força hoje." Ela sorriu, tocada pela gentileza. Respondeu com um breve "Obrigado, Rafael. Também te desejo força. Vamos nos falando." Guardou o celular e se concentrou no presente. Sofia desceu as escadas, ainda de pijama, segurando o ursinho de pelúcia que Eduardo lhe dera no último aniversário. "Mãe, o papai não está em casa?"
Perguntou, esfregando os olhos. Ana Clara sentiu um aperto no peito, mas manteve o tom leve. Ele teve que viajar, meu amor. Vamos tomar café juntas? Fiz aquele pão de queijo que você gosta. Sofia assentiu, mas seus olhos grandes e curiosos pareciam procurar algo que Ana Clara sabia que teria de explicar em breve. No carro, a caminho da escola, Sofia cantava uma música do musical que estava ensaiando na aula de teatro, e Ana Clara aproveitou a distração para organizar os pensamentos. Decidiu que falaria com a filha à noite, quando estivessem sozinhas, com calma e cuidado. Depois de deixar Sofia na escola, Ana Clara dirigiu até o escritório onde trabalhava, uma empresa de paisagismo que criava jardins para condomínios e espaços corporativos. O ambiente, cheio de plantas e desenhos coloridos, sempre a acalmava, mas hoje ela sentia um nó no estômago. Seus colegas notaram que algo estava diferente, o sorriso forçado, as respostas curtas, mas ninguém perguntou diretamente. Ana Clara mergulhou no trabalho, revisando projetos e atendendo clientes, como se a rotina pudesse segurar o caos interno. Durante o almoço, sozinha na copa, ela abriu o Instagram e, por impulso, procurou o perfil de Letícia. A conta estava privada agora, mas Ana Clara viu a foto de perfil. Letícia sorrindo em uma praia, o cabelo loiro esvoaçante. Sentiu uma pontada de raiva, mas também algo inesperado: pena. Letícia podia ter destruído o casamento de Ana Clara, mas também estava enfrentando as consequências de suas escolhas. Ana Clara fechou o aplicativo, decidida a não se deixar consumir por aqueles pensamentos. À tarde, recebeu uma ligação da mãe, Dona Lúcia, uma mulher de 60 anos que sempre fora seu porto seguro. Filha, como você tá? A Sofia tá bem comigo, mas percebi que ela tá estranhando a ausência do Eduardo. Quer que eu vá para aí hoje? Ana Clara respirou fundo. Mãe, acho que vou precisar de você sim. Vou falar com a Sofia hoje à noite. Não sei como fazer isso sem machucá-la. Dona Lúcia, com a sabedoria de quem já enfrentou muitas tempestades, respondeu: Você vai encontrar as palavras, Ana. Só seja honesta, mas mostre que ela não está sozinha. Crianças sentem mais do que a gente imagina. A conversa deu a Ana Clara um pouco de coragem. Quando voltou para casa, encontrou a confirmação de que Eduardo havia cumprido o prometido. As roupas dele sumiram do armário e ele deixou um bilhete na mesa da cozinha. Ana Clara, respeitei seu pedido e saí. Não vou te perturbar, mas quero conversar sobre a Sofia. Me avisa quando estiver pronta. Desculpe por tudo. Ela amassou o papel e jogou no lixo, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. À noite, depois do jantar, Ana Clara sentou com Sofia no sofá da sala. A menina, de pijama com estampa de unicórnios, segurava uma caneca de chocolate quente. Filha, preciso te contar uma coisa importante, começou Ana Clara, mantendo a voz firme. O papai e eu não vamos mais morar juntos. Às vezes, os adultos tomam decisões que machucam, mesmo sem querer, e o papai fez algo que me deixou muito triste. Mas isso não muda o amor que ele tem por você, nem o meu. Sofia franziu a testa, processando as palavras. Ele fez algo errado? Como quando eu quebrei seu vaso e menti? Ana Clara sorriu, apesar da dor. Algo assim, mas mais sério. O importante é que você não tem culpa de nada, tá? E eu sempre vou estar aqui para você. Sofia se aninhou no colo da mãe, os olhos marejados. Você vai ficar triste para sempre, mãe? Ana Clara beijou a testa da filha. Não, meu amor, a tristeza passa e a gente vai encontrar jeitos de ser feliz de novo. Prometo. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Ana Clara se sentiu orgulhosa por ter dado o primeiro passo. Nos dias seguintes, a rotina começou a se ajustar. Eduardo ligou para falar com Sofia, mantendo as conversas leves, e Ana Clara evitou contato direto com ele, pedindo que as questões práticas fossem tratadas por e-mail.
No trabalho, ela se jogou em um novo projeto: criar um jardim sensorial para uma escola de educação especial, algo que a enchia de propósito. Foi nesse contexto que Rafael reapareceu. Ele mandou uma mensagem na quinta-feira, sugerindo um encontro no fim de semana. Que tal um almoço no sábado? Conheço um lugar em Pinheiros que tem o melhor risoto da cidade. Prometo não pedir café com canela. Ana Clara riu, surpresa com a leveza que a mensagem trouxe. Aceitou o convite, mas deixou claro para si mesma que era apenas uma amizade. No sábado, ela encontrou Rafael em um restaurante pequeno, com mesas de madeira e vasos de ervas frescas. Ele estava mais relaxado, vestindo uma camisa polo e óculos de armação fina que lhe davam um ar despojado. "Você parece mais leve", Ana Clara comentou, enquanto esperavam o pedido. Rafael sorriu. "Tô tentando. Falei com um advogado essa semana. Comecei a pensar na separação. Não é fácil, mas sinto que é o certo." Ana Clara assentiu. "Eu também. Contratei uma advogada para cuidar do divórcio. Quero que seja justo, principalmente por causa da Sofia." A conversa fluiu naturalmente, como se eles se conhecessem há anos. Rafael contou sobre um projeto que estava desenvolvendo, um condomínio sustentável com áreas verdes integradas, e perguntou sobre o jardim sensorial de Ana Clara. "Você já pensou em trabalhar com paisagismo para projetos grandes, tipo os meus?" Ele perguntou, os olhos brilhando. "Acho que a gente podia fazer algo incrível juntos." Ana Clara riu, surpresa com a ideia. "Você está me oferecendo um emprego ou só querendo me impressionar?" "Um pouco dos dois", ele admitiu, com um sorriso travesso. O almoço se estendeu por horas, e quando se despediram, Rafael a acompanhou até o carro. "Foi bom te ver sorrir hoje", ele disse hesitante. "Você merece isso, Ana Clara." Ela sentiu o rosto esquentar, mas respondeu com sinceridade. "Você também, Rafael." Nos meses seguintes, a vida de Ana Clara ganhou um novo ritmo. O divórcio avançava, com acordos sobre a guarda de Sofia e a divisão de bens. Eduardo se mudou para um apartamento em Perdizes e, embora tentasse reconquistá-la com mensagens e gestos, Ana Clara manteve a distância, focada em reconstruir sua vida. Sofia, aos poucos, se adaptava à nova rotina, dividindo o tempo entre os pais e encontrando conforto nas conversas com Ana Clara e nas aulas de teatro, onde brilhava como protagonista de uma peça escolar. Rafael se tornou uma presença constante, mas discreta. Eles se encontravam para cafés, almoços e, eventualmente, para discutir ideias profissionais. Ana Clara aceitou a proposta de colaborar em um projeto da construtora dele, criando um jardim comunitário para um condomínio em Cotia. Trabalhar juntos revelou uma química inesperada. A visão prática de Rafael complementava a criatividade de Ana Clara, e as reuniões frequentemente terminavam em risadas e conversas sobre a vida. Uma noite, após uma reunião longa, Rafael a convidou para um show de samba em um bar no Bexiga. "Você disse que ama samba, né? Acho que a gente merece uma noite sem falar de trabalho ou ex-parceiros." Ana Clara hesitou, mas a ideia de dançar e esquecer os problemas era tentadora. Ela foi, vestindo um vestido leve e sandálias confortáveis, e a noite foi mágica. O som do pandeiro, a energia da roda de samba e a companhia de Rafael, que se revelou um péssimo dançarino, mas cheio de entusiasmo, fizeram Ana Clara se sentir viva novamente. Quando ele a deixou em casa, já de madrugada, ela percebeu que algo estava mudando. Não era só amizade, havia um calor novo, uma possibilidade que a assustava e encantava ao mesmo tempo. "Você tá bem?" Rafael perguntou, notando a expressão dela. "Tô, só, pensando que a vida é engraçada. Às vezes, o que te quebra te leva a lugares que você nunca imaginou." Ele sorriu, os olhos fixos nos dela. A vida sabe surpreender." Ana Clara entrou em casa com o coração leve, mas também com perguntas.
Será que estava pronta para algo novo? E Sofia, como reagiria a isso? Ela decidiu ir com calma, deixando as coisas acontecerem no tempo certo. Enquanto isso, o projeto com Rafael avançava e o jardim comunitário começou a tomar forma. Ana Clara se dedicava a ele com paixão, escolhendo plantas que estimulassem os sentidos e criando espaços para a convivência. Sofia, que às vezes a acompanhava ao canteiro de obras, adorava ajudar, plantando mudas e fazendo perguntas sobre cada flor. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntas, Sofia disse: "Mãe, o Rafael é legal. Ele me ensinou a diferença entre uma samambaia e um lírio. O papai nunca fazia essas coisas." Ana Clara sentiu uma pontada de culpa, mas também gratidão. Rafael, sem forçar, estava construindo uma conexão com Sofia, algo que ela valorizava profundamente. À medida que o divórcio se finalizava, Ana Clara sentia que estava deixando o passado para trás. Eduardo, embora ainda tentasse manter contato, parecia aceitar que o casamento havia acabado. Ele se esforçava para ser um bom pai para Sofia. E Ana Clara, por mais que doesse, sabia que isso era o melhor para a filha. Uma noite, enquanto arrumava a casa, ela encontrou uma foto antiga do casamento. Olhou para Ana Clara, de 26 anos, sorridente ao lado de Eduardo, e sentiu uma paz inesperada. Aquela mulher não existia mais, mas a que estava ali agora era mais forte, mais inteira. Guardou a foto numa caixa, junto com outras lembranças, e fechou a tampa, simbolicamente encerrando aquele capítulo. Rafael, por sua vez, também avançava em sua jornada. Ele finalizou a separação de Letícia, que se mudou para outra cidade, e encontrou na amizade com Ana Clara uma âncora para seguir em frente. Eles continuavam a se encontrar, agora com mais frequência, e as conversas começaram a ganhar um tom mais pessoal. Uma noite, durante um jantar em casa, com Sofia já dormindo, Rafael segurou a mão de Ana Clara e disse: "Você mudou minha vida, sabe? Não só por abrir meus olhos, mas por me mostrar que ainda dá para acreditar em algo bom." Ana Clara sentiu o coração disparar, mas não recuou. "Você também mudou a minha, Rafael, mas eu tenho medo de errar de novo, de machucar a Sofia." Ele apertou a mão dela. "A gente não precisa correr. Só quero estar do seu lado, no ritmo que você quiser." Aquela noite marcou o início de algo novo, delicado, mas cheio de promessa. Ana Clara sabia que o amor, dessa vez, seria diferente. Construído não em ilusões, mas em honestidade e respeito. A primavera chegou a São Paulo trazendo uma brisa morna e o perfume das flores que começavam a desabrochar nos canteiros da cidade. Para Ana Clara, aqueles meses após o confronto no Terraço Jardins pareciam uma estação de renovação em sua própria vida. O divórcio com Eduardo estava oficialmente concluído, com a guarda compartilhada de Sofia, bem estabelecida, e os bens divididos de forma justa. A casa em Moema, agora apenas dela e da filha, ganhava toques pessoais que refletiam sua nova fase. Vasos coloridos com samambaias, quadros de artistas locais nas paredes e uma pequena horta na varanda que Sofia cuidava com orgulho. Ana Clara sentia que, aos poucos, estava transformando o espaço em um lar que contava sua história, não mais a de um casamento desfeito. No trabalho, o jardim sensorial para a Escola de Educação Especial estava quase pronto, e o projeto com Rafael, o jardim comunitário em Cotia, avançava com entusiasmo. As reuniões com ele eram o ponto alto de sua semana, não só pelo prazer de criar algo belo, mas pela conexão que crescia entre eles. Rafael tinha um jeito de ouvir que fazia Ana Clara se sentir vista, algo que ela percebeu ter faltado em seu casamento por muito tempo. Ele fazia perguntas sobre suas ideias, ria de suas piadas, e quando falava de seus próprios sonhos,
Havia uma paixão que a inspirava. Ainda assim, Ana Clara mantinha um pé atrás, não por desconfiança, mas por um desejo de proteger o que estava construindo, para si mesma, para Sofia e, quem sabe, para algo novo com Rafael. Uma tarde, enquanto finalizavam o projeto em Cotia, Rafael a surpreendeu com um convite. Ana Clara, o que acha de levar a Sofia para um piquenique no Parque Ibirapuera no domingo? Tô precisando de um dia ao ar livre e acho que ela ia curtir. Ana Clara hesitou, não por falta de vontade, mas porque sabia que incluir Sofia em momentos com Rafael era um passo importante. Você tá pronto para lidar com uma menina de 10 anos que vai te bombardear com perguntas sobre tudo? Ela brincou. Rafael riu, os olhos brilhando. Acho que sobrevivo, e se ela me perguntar algo muito difícil, jogo a responsabilidade para você. O piquenique foi um sucesso. Sofia correu pelo gramado com uma pipa que Rafael trouxe, enquanto Ana Clara estendia uma toalha e abria a cesta com sanduíches, suco de laranja e os biscoitos de chocolate que a filha amava. Rafael se revelou um companheiro paciente, ensinando Sofia a empinar a pipa e respondendo a perguntas como: por que as nuvens mudam de forma? Com uma mistura de humor e curiosidade genuína. Ana Clara observava, o coração aquecido, mas também alerta. Sofia estava se apegando a Rafael e ela precisava ter certeza de que qualquer passo adiante seria sólido. Na volta para casa, Sofia, exausta e feliz, adormeceu no banco de trás. Rafael olhou para Ana Clara no banco do passageiro e disse baixinho: ela é incrível, sabe? Igual à mãe. Ana Clara sorriu, sentindo o rosto esquentar. Você é bom com ela, Rafael. Isso significa muito para mim. Ele desviou o olhar para a estrada, mas Ana Clara percebeu um leve rubor em suas bochechas. Eu gosto de estar com vocês duas. É diferente. Bom, aquele momento, simples e honesto, ficou na memória de Ana Clara como um marco. Nos meses seguintes, Rafael passou a fazer parte da rotina delas de forma natural. Ele aparecia para ajudar Sofia com um projeto de ciências. Levava as duas para comer pizza em uma cantina italiana que descobriu na Liberdade. E até acompanhou Ana Clara em uma apresentação de teatro de Sofia, aplaudindo com entusiasmo quando a menina fez seu solo. Ana Clara notava o cuidado de Rafael em não ultrapassar limites, em respeitar o espaço dela e de Sofia, e isso a fazia confiar cada vez mais. Ainda assim, ela se perguntava se estava pronta para um novo amor. O medo de repetir os erros do passado a assombrava, mas ao mesmo tempo, a presença de Rafael era como um lembrete de que o amor podia ser diferente, mais leve, mais verdadeiro. Uma noite, durante um jantar na casa de Ana Clara, enquanto Sofia desenhava no quarto, Rafael trouxe à tona um assunto que vinha evitando. Falei com a Letícia semana passada, ele disse, mexendo o vinho na taça. Ela está morando em Florianópolis agora, trabalhando em uma agência nova. Pediu desculpas, disse que está tentando mudar. Não sei se acredito, mas acho que fechei essa porta de vez. Ana Clara assentiu, surpresa com a calma que sentia ao ouvir o nome de Letícia. E como você está com isso? Rafael pensou por um momento, aliviado. Não porque ela se foi, mas porque eu sei que mereço mais. E você, Ana Clara, como tá com o Eduardo? Ela suspirou, olhando para a chama da vela na mesa. Ele está sendo um pai presente para Sofia, e isso é o que importa. Mas comigo não tem mais volta. Às vezes, sinto saudade de quem éramos, mas não de quem ele se tornou. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela. Você é uma das pessoas mais fortes que conheço. E não digo isso só pela forma como lidou com tudo, mas por como você se reinventou. Ana Clara apertou a mão dele, sentindo um calor que não era só do vinho. Você também, Rafael. A gente está se reinventando juntos, né? Ele sorriu,
E pela primeira vez, Ana Clara sentiu que podia deixar o medo de lado. Naquele momento, decidiu que queria tentar, não com pressa, mas com o coração aberto. O relacionamento com Rafael evoluiu lentamente, como uma planta que precisa de tempo para enraizar. Eles começaram a se ver com mais frequência, agora como um casal, mas sem forçar rótulos. Ana Clara apresentou Rafael oficialmente a Sofia como alguém muito especial, e a menina, com sua sabedoria infantil, aceitou a novidade com um sorriso. "Se ele te faz rir, mãe, então tá tudo bem", disse Sofia antes de voltar para seus desenhos. Ana Clara riu, aliviada, e percebeu que a filha estava mais preparada para o futuro do que ela mesma. No trabalho, o jardim comunitário em Cotia foi concluído com uma grande inauguração. Moradores do condomínio, colegas de Rafael e até alguns clientes de Ana Clara compareceram, encantados com o espaço que combinava funcionalidade e beleza. Árvores frutíferas, canteiros de ervas, bancos de madeira e um pequeno lago artificial criavam um oásis no meio do concreto. Durante o evento, Rafael fez um discurso agradecendo a equipe e destacando o trabalho de Ana Clara. Esse jardim não é só um projeto. É um lembrete de que, com cuidado e dedicação, a gente pode transformar qualquer espaço ou qualquer vida. Ana Clara, ao lado de Sofia, sentiu os olhos marejarem, sabendo que aquelas palavras também eram para ela. Após a inauguração, Rafael a levou para um canto mais tranquilo do jardim, onde uma placa discretamente dizia "Jardim da Renovação, por Ana Clara Mendes". Ela arregalou os olhos, surpresa. "Você fez isso sem me contar?" Rafael deu de ombros com um sorriso tímido. "Queria que fosse uma surpresa. Esse jardim é seu, Ana Clara, não só pelo seu talento, mas pelo que você representa para mim e para tanta gente." Ela o abraçou, sentindo as lágrimas caírem, mas dessa vez eram de felicidade. Aquele momento selou algo entre eles, uma promessa de que o futuro seria construído juntos, com cuidado e amor. Nos meses seguintes, Ana Clara e Rafael começaram a planejar uma vida mais integrada. Ele a convidou para passar um fim de semana com Sofia em uma casa de campo em Atibaia, onde cozinharam juntos, jogaram cartas e contaram histórias ao redor de uma fogueira. Sofia, que agora chamava Rafael de Rafa com naturalidade, pediu para ele ensinar a fazer pipas melhores, e Ana Clara observava, encantada, como os dois se conectavam. A relação com Eduardo, embora nunca fácil, estabilizou. Ele aceitou o fim do casamento e focava em ser um pai presente, levando Sofia para passeios e respeitando os limites impostos por Ana Clara. Uma noite, durante uma conversa sobre a guarda, ele surpreendeu Ana Clara com um pedido de desculpas sincero. "Eu sei que não posso mudar o que fiz, mas quero que você seja feliz. E a Sofia me contou que você está sorrindo mais. Isso me deixa em paz." Ana Clara assentiu, sem raiva, mas com firmeza. "Obrigada, Eduardo. Agora é cada um seguir seu caminho." A vida de Ana Clara florescia em outras áreas também. Ela foi convidada para dar uma palestra sobre paisagismo sustentável em uma universidade, um reconhecimento que a encheu de orgulho. Sofia, inspirada pela mãe, começou a criar um caderno de desenhos de jardins, sonhando em ser uma arquiteta de plantas como Ana Clara. E Rafael, com seu jeito quieto, mas constante, tornou-se o parceiro que Ana Clara nunca imaginou encontrar. Ele a surpreendia com gestos simples, como deixar um vaso de lavanda na porta de casa ou escrever bilhetes que ela encontrava no bolso do casaco. "Você é meu jardim favorito." Um ano após o fatídico jantar no Terraço Jardins, Ana Clara e Rafael decidiram dar um passo maior. Durante um jantar na casa dela, com Sofia presente, ele se ajoelhou, não com um anel, mas com uma pequena muda de jasmim, a flor favorita de Ana Clara. "Eu não estou pedindo nada que você não esteja pronta para dar",
ele disse, com Sofia rindo ao fundo. Mas quero plantar algo com você e a Sofia. Um futuro, uma família, do jeito que a gente quiser. O que acha? Ana Clara, com lágrimas nos olhos, riu e aceitou a muda. Acho que a gente já está plantando isso há um tempo, Rafa. Sofia correu para abraçar os dois, gritando: agora a gente vai ter um jardim maior. Aquele momento, cheio de amor e leveza, marcou o início de uma nova fase. Ana Clara sabia que o caminho não seria perfeito, mas com Rafael e Sofia ao seu lado, ela estava pronta para qualquer estação. O verão trouxe a São Paulo um calor vibrante, com tardes douradas e noites que convidavam a ficar ao ar livre, aproveitando a energia pulsante da cidade. Para Ana Clara, aquela estação parecia espelhar o brilho que sua vida começava a recuperar. A promessa feita com Rafael, simbolizada pela muda de jasmim, que agora crescia vigorosa em um vaso na varanda, havia se transformado em uma realidade doce e consistente. Eles não estavam apenas plantando um futuro, mas vivendo-o dia após dia, com uma harmonia que Ana Clara nunca imaginou ser possível após o naufrágio de seu casamento com Eduardo. A casa em Moema, agora um lar cheio de vida, ecoava com as risadas de Sofia, as conversas animadas entre Ana Clara e Rafael e até o latido ocasional de um filhote de Golden Retriever que Sofia batizou de Sol, um presente surpresa de Rafael para o aniversário de 11 anos da menina. Ana Clara observava a filha correndo pelo quintal com Sol, e seu coração se aquecia com a certeza de que, apesar de tudo, Sofia estava florescendo, tão resiliente quanto as plantas que ela ajudava a cuidar. No trabalho, Ana Clara vivia um momento de ascensão. A palestra na universidade sobre paisagismo sustentável abriu portas inesperadas. Ela foi convidada para escrever um artigo para uma revista especializada e recebeu uma proposta para liderar um projeto ambicioso, criar um parque público em uma área revitalizada da zona leste de São Paulo. O projeto, que combinava sustentabilidade, inclusão e beleza, era o tipo de desafio que a fazia acordar com energia renovada. Rafael, sempre seu maior apoiador, acompanhava cada etapa, oferecendo ideias e celebrando suas conquistas como se fossem dele. Você está mudando a cidade, Ana Clara, ele dizia, com um orgulho que a fazia corar. E eu sou só o cara sortudo que pode assistir de camarote. A relação deles, agora oficialmente um namoro, era marcada por uma leveza que Ana Clara valorizava profundamente. Rafael não pressionava por grandes passos, mas estava sempre presente, com gestos que falavam mais alto que palavras. Ele aparecia com ingressos para um show de MPB que Ana Clara mencionara casualmente, ou passava horas ajudando Sofia com um dever de casa sobre biologia, explicando a fotossíntese com uma paciência que fazia Ana Clara sorrir. Sofia, por sua vez, adorava Rafael, ou Rafa, como o chamava. Ela o incluía em seus planos com a naturalidade de uma criança, pedindo que ele a levasse ao zoológico ou que contasse histórias sobre suas viagens. Ana Clara, que inicialmente temia como a filha reagiria a um novo homem em suas vidas, percebia que Sofia via Rafael não como um substituto do pai, mas como alguém que somava amor e alegria à família. Eduardo, por outro lado, mantinha uma relação estável, mas distante com Ana Clara. Ele cumpria seu papel como pai, levando Sofia para passeios nos fins de semana e comparecendo às apresentações escolares, mas respeitava os limites que Ana Clara estabelecera. Em uma conversa rara durante a entrega de Sofia após um fim de semana, ele mencionou que estava namorando alguém, uma colega de trabalho que conheceu em um evento. Quero que você saiba por respeito, ele disse hesitante. Ana Clara assentiu, surpresa com a ausência de dor. Que bom, Eduardo. Espero que você seja feliz. As palavras saíram genuínas e ela percebeu que finalmente estava livre do peso do passado.
Uma noite, enquanto Ana Clara e Rafael jantavam em um restaurante japonês na Vila Madalena, ele a surpreendeu com uma pergunta. O que acha de a gente fazer uma viagem juntos? Você, eu e a Sofia. Talvez para o litoral, um lugar tranquilo, onde a gente possa relaxar e, sei lá, sonhar um pouco mais. Ana Clara hesitou, não por dúvida, mas pela emoção que a ideia trouxe. Uma viagem em família era um passo significativo, um sinal de que estavam construindo algo sólido. Sofia ia amar, ela respondeu sorrindo, e eu também. Eles escolheram Ilhabela, uma ilha com praias de areia branca e trilhas que prometiam aventuras. A viagem, marcada para as férias escolares de janeiro, virou o assunto principal na casa. Sofia passava horas pesquisando as praias e fazendo listas de coisas para fazer com o Rafa, enquanto Ana Clara e Rafael planejavam os detalhes, rindo das sugestões exageradas da menina, como mergulhar com tubarões. Antes da viagem, porém, Ana Clara enfrentou um momento de vulnerabilidade. Durante uma reunião com a equipe do parque público, ela recebeu críticas duras de um urbanista que questionou a viabilidade de seu projeto. Pela primeira vez em meses, Ana Clara se sentiu insegura, duvidando de sua capacidade. Naquela noite, enquanto Rafael a ouvia em silêncio, ela desabafou. E se eu não for boa o suficiente? E se estiver tentando abraçar mais do que consigo? Rafael segurou suas mãos, os olhos firmes. Ana Clara, você é mais do que suficiente. Você transformou sua vida, criou um lar para Sofia e está deixando um legado com seu trabalho. Esse cara, ele só está com medo de não acompanhar seu brilho. As palavras ditas com tanta convicção dissiparam as dúvidas de Ana Clara. Ela o abraçou, sentindo que com Rafael tinha um parceiro que a levantava nos momentos de fraqueza. A viagem para Ilhabela foi tudo o que eles sonharam e mais. Sofia se encantou com as praias, correndo atrás das ondas e coletando conchas para um museu de praia, que insistiu em criar. Ana Clara e Rafael caminhavam de mãos dadas, explorando trilhas e descobrindo cachoeiras escondidas. Uma noite, enquanto Sofia dormia na pousada, eles sentaram na varanda, ouvindo o som do mar. Você já pensou no que quer para o futuro? Rafael perguntou a voz suave. Ana Clara olhou para as estrelas, refletindo. Quero que a Sofia cresça feliz. Quero deixar minha marca com meu trabalho e quero construir algo com você, algo que dure. Rafael sorriu, puxando-a para um abraço. Então, a gente está no mesmo caminho. De volta a São Paulo, a vida seguiu com uma energia renovada. O projeto do parque público ganhou apoio da prefeitura e Ana Clara liderou a equipe com uma confiança que silenciou as críticas. Sofia começou a planejar sua festa de 12 anos, insistindo que Rafael ajudasse a escolher o tema. Jardim Encantado, inspirado nos projetos da mãe. Rafael, sempre disposto, trouxe ideias que deixaram Sofia radiante, como lanternas de papel e um bolo decorado com flores comestíveis. Ana Clara observava, maravilhada, como ele se encaixava tão naturalmente em suas vidas. Um dia, enquanto trabalhavam juntos no escritório de Rafael, revisando planos para um novo empreendimento, ele a puxou para um canto. Tenho uma surpresa para você, disse, com um sorriso misterioso. Ele a levou até um terreno vazio na Zona Sul, um espaço que a construtora dele havia acabado de adquirir. Quero que você projete algo aqui, não um jardim qualquer, mas um espaço que seja a sua visão. Um parque, uma praça, o que você quiser. E quero que seja nosso, um projeto que a gente assine juntos. Ana Clara ficou sem palavras, os olhos marejando. Rafael, isso é enorme. Você está falando sério? Ele riu, segurando o rosto dela. Tô mais sério do que nunca. Você me inspira, Ana Clara. Quero criar algo com você, não só aqui, mas na vida. O projeto, batizado de Praça da Harmonia, tornou-se um marco na carreira de Ana Clara e na relação deles.
Eles passaram meses trabalhando juntos, discutindo ideias, desenhando esboços e enfrentando desafios. Ana Clara trouxe sua paixão por espaços que conectassem pessoas, com áreas para crianças, bancos sob árvores frondosas e um anfiteatro para eventos comunitários. Rafael cuidava da logística, garantindo que cada detalhe fosse executado com perfeição. Sofia, sempre presente, deu palpites que acabaram incorporados, como um cantinho com flores que atraíam borboletas. À medida que o projeto avançava, Ana Clara percebia que estava vivendo um amor diferente de tudo o que conheceu. Rafael não era perfeito. Ele esquecia datas importantes e às vezes se perdia em planilhas, mas era honesto, presente e a fazia rir mesmo nos dias mais difíceis. Uma noite, enquanto caminhavam pelo terreno da Praça da Harmonia, ainda em construção, Rafael parou sob uma árvore que Ana Clara escolhera para o centro do projeto. "Você lembra do jasmim que te dei?" ele perguntou, tirando uma caixinha do bolso. Ana Clara arregalou os olhos, o coração disparado. "Rafael, o que é isso?" Ele abriu a caixa, revelando um anel simples com uma pedra que lembrava a cor das folhas novas. "Não é só um pedido de casamento, Ana Clara. É uma promessa de estar com você e a Sofia, de construir uma vida juntos, de nunca te deixar duvidar do que sinto. Quer ser minha parceira, não só nos projetos, mas em tudo?" Ana Clara riu, as lágrimas escorrendo. "Você sempre faz essas coisas no meio de um canteiro de obras, né?" Ela respirou fundo, o coração transbordando. "Sim, Rafael. Quero ser sua parceira em tudo." Eles se abraçaram, o som da cidade ao fundo misturando-se ao canto dos grilos. Quando contaram a Sofia, ela deu um grito de alegria e começou a planejar o casamento mais legal do mundo, exigindo que Sol, o cachorro, fosse o padrinho de 4 patas. O noivado trouxe uma nova camada de felicidade à vida de Ana Clara. Eles decidiram se casar na Praça da Harmonia, assim que o projeto estivesse concluído, em uma cerimônia pequena, com amigos, família e, claro, Sofia como dama de honra. Ana Clara sentia que finalmente estava onde deveria estar, não porque a vida era perfeita, mas porque ela havia escolhido o amor, a coragem e a verdade. O passado, com suas dores e traições, era agora apenas uma sombra distante, um lembrete de que as maiores flores nascem nos solos mais difíceis. O outono chegou a São Paulo, com suas folhas douradas caindo suavemente nas ruas, trazendo uma sensação de transição que parecia ecoar a jornada de Ana Clara. A Praça da Harmonia estava quase concluída, com seus caminhos sinuosos, canteiros vibrantes e o anfiteatro que já começava a atrair olhares curiosos dos moradores da região. O projeto que Ana Clara e Rafael haviam construído com tanto cuidado não era apenas um marco profissional, mas um símbolo do amor que florescia entre eles. Um amor que, como as árvores do parque, havia enraizado profundamente e agora se preparava para novos frutos. A vida de Ana Clara, outrora despedaçada pela traição de Eduardo, agora brilhava com uma plenitude que ela nunca imaginou possível. Sofia, aos 12 anos, estava mais radiante do que nunca, dividindo seu tempo entre a escola, os ensaios de teatro e os momentos com Sol, o Golden Retriever que se tornara seu companheiro inseparável. A menina também se apegava cada vez mais a Rafael, ou Rafa, como o chamava, tratando-o com uma mistura de admiração e carinho que aquecia o coração de Ana Clara. A relação com Eduardo havia encontrado um equilíbrio delicado, mas funcional. Ele continuava presente na vida de Sofia, levando-a para passeios e eventos escolares. E Ana Clara, por sua vez, mantinha uma comunicação respeitosa, focada no bem-estar da filha. O passado, com suas cicatrizes, não a definia mais. Era apenas uma parte da história que a levou até ali, até aquele momento de renovação. O noivado com Rafael
trouxe uma nova camada de alegria à rotina de Ana Clara. Eles planejavam o casamento na Praça da Harmonia para o início do próximo ano, uma cerimônia que seria tão única quanto a história deles. Sofia, empolgada com o papel de dama de honra, passava horas desenhando ideias para a decoração, insistindo que o evento deveria ter muitas flores e borboletas. Rafael, com seu jeito paciente, apoiava cada sugestão, enquanto Ana Clara ria da energia incansável da filha. "Você criou uma pequena arquiteta paisagista", Rafael brincava, e Ana Clara respondia com um sorriso. Ela puxou a mãe. No trabalho, Ana Clara vivia um ápice profissional. O artigo que escreveu para a revista de paisagismo foi publicado com grande repercussão, levando a convites para palestras em outras cidades e até uma proposta para lançar um livro sobre seus projetos de espaços sustentáveis. O parque público na Zona Leste, que ela liderava, avançava a passos largos, com a comunidade local já participando de oficinas para aprender a cuidar do espaço. Ana Clara sentia que, pela primeira vez, seu trabalho não era apenas uma carreira, mas uma missão, uma forma de deixar o mundo mais verde, mais humano. Rafael, como sempre, era seu maior incentivador. Ele celebrava cada conquista com entusiasmo genuíno, fosse levando-a para jantar em um restaurante novo ou escrevendo bilhetes que ela encontrava em lugares inesperados, como dentro de seu caderno de esboços. "Você é a minha inspiração, sempre." A relação deles, agora sólida como as árvores que plantaram juntos, era marcada por uma confiança que Ana Clara nunca experimentara antes. Rafael não era apenas um parceiro romântico, era um amigo, um confidente, alguém que a fazia rir com suas manias. Como insistir em ouvir vinis antigos em um toca-discos que às vezes falhava e que a apoiava nos momentos de dúvida. Uma tarde, enquanto caminhavam pela Praça da Harmonia, inspecionando os últimos detalhes antes da inauguração oficial, Rafael parou perto do anfiteatro e olhou para Ana Clara com uma expressão travessa. "Quero te mostrar uma coisa", ele disse pegando a mão dela. Ele a levou até uma área reservada do parque, onde uma pequena placa de bronze, ainda coberta por uma lona, aguardava. Rafael puxou a lona, revelando a inscrição: Praça da Harmonia, dedicada a Ana Clara Mendes e Sofia, as raízes do meu coração. Ana Clara ficou sem ar, as lágrimas brotando antes que pudesse contê-las. "Rafael, como você fez isso sem eu saber?" Ele sorriu encolhendo os ombros. "Tenho meus truques. Esse lugar é nosso, Ana Clara, mas é especialmente seu. Vocês me ensinaram o que é amar de verdade." Ela o abraçou, sentindo o peso daquele gesto. Não era apenas uma placa. Era um reconhecimento de tudo o que haviam construído juntos, uma promessa gravada para o futuro. Sofia, que apareceu correndo com o sol logo depois, gritou de alegria ao ver a placa. "Mãe, a gente está famosa." Ana Clara riu, puxando a filha para um abraço. "Não famosa, meu amor, só felizes." A inauguração da Praça da Harmonia foi um evento que marcou a comunidade. Centenas de pessoas compareceram, incluindo moradores, autoridades locais e amigos de Ana Clara e Rafael. O anfiteatro recebeu uma apresentação de teatro infantil, com Sofia brilhando no palco, enquanto Ana Clara e Rafael assistiam de mãos dadas, orgulhosos. Durante o discurso de abertura, Ana Clara falou sobre a importância de espaços que unem as pessoas, mas também sobre a resiliência. "Esse parque é sobre harmonia, mas também sobre recomeços", ela disse, olhando para Rafael e Sofia na plateia. "Às vezes a vida nos derruba, mas é nas raízes que plantamos, com amor, com coragem, que encontramos força para crescer de novo." Após o evento, enquanto as famílias aproveitavam o parque, Rafael levou Ana Clara e Sofia para um canto mais tranquilo, onde as borboletas dançavam ao redor das flores que Sofia havia sugerido.
Ele parecia nervoso, algo raro para alguém tão calmo. Tenho mais uma surpresa, ele disse, tirando um envelope do bolso. Ana Clara franziu a testa curiosa. Outro projeto secreto? Rafael riu entregando o envelope. Abra e veja. Dentro havia 3 passagens aéreas para o Japão, com uma data marcada para o próximo verão. Você sempre disse que queria conhecer os jardins de Kyoto, ele explicou, enquanto Sofia gritava de excitação. E a Sofia quer ver os templos e comer sushi de verdade. Então, pensei que a gente podia fazer essa aventura juntos, como uma família. Ana Clara sentiu o coração transbordar. O Japão era um sonho antigo, algo que ela mencionara uma vez em uma conversa casual, e Rafael havia guardado na memória. Você é incrível, sabia? Ela disse, puxando-o para um beijo enquanto Sofia fazia caretas, mas ria. A viagem ao Japão tornou-se o grande plano dos meses seguintes. Sofia passava horas pesquisando sobre a cultura japonesa, aprendendo palavras básicas como arigato e desenhando o jardim zen que queria visitar. Ana Clara, enquanto isso, mergulhava nos preparativos do casamento que seria realizado na Praça da Harmonia logo após a viagem. Ela escolheu um vestido simples, com detalhes florais, e Rafael optou por um terno azul, que Sofia aprovou, dizendo que ficava maneiro. A cerimônia seria íntima, com a presença de Dona Lúcia, amigos próximos e, claro, Sol, que teria um laço especial como padrinho canino. À medida que o casamento se aproximava, Ana Clara refletia sobre sua jornada. 2 anos antes, ela era uma mulher devastada, enfrentando a traição de Eduardo e a incerteza do futuro. Agora, estava prestes a se casar com Rafael, um homem que a amava com uma honestidade que a fazia se sentir inteira. Sofia, que poderia ter sido marcada pela separação dos pais, era uma menina cheia de sonhos, pronta para abraçar o mundo. E Ana Clara, que outrora duvidava de sua própria força, agora sabia que podia construir qualquer coisa: jardins, famílias, futuros. Na véspera do casamento, Dona Lúcia sentou com Ana Clara na varanda de casa enquanto Sofia dormia. Filha, você está brilhando, ela disse, segurando a mão da filha. Eu sempre soube que você era forte, mas ver você agora com o Rafael, com a Sofia, com tudo que você conquistou, é mais do que eu podia sonhar. Ana Clara sorriu, os olhos marejando. Obrigada, mãe, por sempre acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava. O dia do casamento amanheceu com um céu limpo, perfeito para a cerimônia ao ar livre. A Praça da Harmonia estava decorada com lanternas de papel, flores silvestres e fitas que dançavam com a brisa. Sofia, radiante em um vestido amarelo, caminhou à frente de Ana Clara, espalhando pétalas pelo caminho. Rafael esperava no altar improvisado, sob a árvore central do parque, com um sorriso que dizia tudo o que Ana Clara precisava ouvir. Quando ela chegou ao seu lado, ele sussurrou: Você é meu lar, Ana Clara. A cerimônia foi cheia de risos, lágrimas e momentos que ficariam gravados na memória de todos. Sofia fez um discurso improvisado, dizendo que a mãe e o Rafa eram como um jardim que nunca para de crescer, arrancando aplausos e risadas. Sol, fiel ao seu papel, ficou sentado ao lado de Rafael, com um laço que fez todos rirem. Após os votos, que Ana Clara e Rafael escreveram com o coração, eles selaram a promessa com um beijo, enquanto os convidados jogavam pétalas ao ar. A festa seguiu com música, dança e uma roda de samba que Ana Clara não resistiu em liderar, puxando Rafael para dançar, mesmo com seus passos desajeitados. Naquela noite, enquanto os convidados se despediam, Ana Clara e Rafael caminharam pelo parque, agora silencioso sob as estrelas. Você já pensou em como a vida nos trouxe até aqui? Ela perguntou, encostada no ombro dele. Rafael sorriu, beijando sua testa. Todo dia. E sou grato por cada passo, até os mais difíceis, porque eles me trouxeram até você e a Sofia.
Meses depois, a viagem ao Japão foi a cereja no bolo de sua nova vida. Eles exploraram os jardins de Kyoto, onde Ana Clara se inspirou para novos projetos, e visitaram templos que deixaram Sofia fascinada. Em uma noite, sob as cerejeiras de um parque em Tóquio, Rafael entregou a Ana Clara um caderno. "É para você anotar seus sonhos", ele disse, "os que já realizou e os que ainda virão. Porque com você sei que tudo é possível." Ana Clara abriu o caderno, onde Rafael já havia escrito a primeira página. "Para Ana Clara, minha parceira, meu amor, minha casa, que nossos jardins nunca parem de florescer." Ela fechou o caderno com lágrimas de felicidade e soube que ali, sob as cerejeiras, havia encontrado não apenas um amor, mas uma vida que valia cada batalha. E aí, pessoal, o que acharam da jornada de Ana Clara, Rafael e Sofia? De 0 a 10, que nota vocês dariam para essa história? E se vocês curtiram, não esqueçam de deixar seu curtir e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias incríveis como essa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.